Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo, para nós podermos conversar sobre sujeição passiva da obrigação tributária, dando sequência aí ao nosso programa e à nossa matéria. Sujeição passiva é um dos principais elementos da obrigação tributária, tanto que mereceu uma disciplina em muitos dos artigos do CTN. É notável perceber, né, a quantidade de artigos do CTN que vão desde o 121 até o 136, né, ou 138, se nós incluirmos as infrações, né? Então nós percebemos que o legislador ele dedicou uma grande atenção a esse tema e nós achamos que justifica essa atenção que lhe foi dedicada. Primeiramente, nós sempre pontuamos que o CTN é um diploma, um édito legal repleto de conceitos e de classificações. E no tema de sujeição passiva, ele também, aqui o legislador traz mais uma vez uma classificação com definição de conceitos. São duas espécies de sujeito passivo da obrigação tributária, dois possíveis sujeitos passivos, contribuinte ou o responsável. Contribuinte, ele é o sujeito passivo que realiza o fato gerador. O código diz nessa linguagem, né, aquele sujeito passivo que possui relação pessoal e direta com o fato gerador ou o fato jurígeno, o fato que faz nascer obrigação tributária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que contribuinte é o sujeito passivo que realiza o fato gerador. Em outras palavras, podemos dizer que é o titular da capacidade contributiva que está na mira da tributação. É o titular do signo presuntivo de riqueza, eleito como apto a fazer nascer a obrigação tributária. Diferentemente, uma segunda espécie de sujeito passivo é o responsável tributário. O responsável, ele é o sujeito passivo, o código diz, indiretamente vinculado ao fato gerador. Ou seja, ele não realiza o fato gerador. E apesar de não realizar o fato gerador, a lei lhe imputa o dever jurídico de recolher o tributo. Ora, como o responsável não realiza o fato gerador, ele não é o titular da riqueza tributada. Ele não é titular da capacidade contributiva. Titular da riqueza, titular da capacidade contributiva é quem realiza o fato gerador. É quem realiza o signo presuntivo de riqueza. O responsável, a bem da verdade, ele tem obrigação própria por fato gerador e capacidade contributiva alheia. Aqui algumas pessoas tendem a pensar, não, o responsável ele cumpre a obrigação do contribuinte, então ele está cumprindo a obrigação do contribuinte. Não, lê do engano. O responsável cumpre a obrigação própria. O responsável ele é o sujeito passivo, ele ocupa o polo passivo da obrigação tributária, muito embora não seja o titular da capacidade contributiva e não tenha realizado o fato gerador da obrigação tributária. Ele, portanto, é aquela pessoa que integra o critério subjetivo do comando da norma, que é ali indicado no comando da norma, mais especificamente no seu critério subjetivo, é ali indicado como o sujeito passivo, como aquele obrigado a cumprir a obrigação tributária, que a obrigação tributária principal, recorde-se, é sempre a obrigação de dar e dar dinheiro, sempre a obrigação de pagar o tributo. E é uma pessoa indicada no critério subjetivo do comando da norma que não coincide com a pessoa posta em evidência no aspecto pessoal da hipótese de incidência. No aspecto pessoal da hipótese de incidência, ali é posta em evidência a pessoa que realiza o fato gerador, o protagonista do fato gerador. Quando o aspecto pessoal
hipótese de incidência e o critério subjetivo do comando da norma indicar como sujeito passivo a mesma pessoa, ou seja, quando o aspecto pessoal da hipótese de incidência e o critério subjetivo do comando da norma coincidirem sobre a mesma pessoa, estaremos diante do contribuinte. Porque contribuinte é o sujeito passivo que realiza o fato gerador. Responsável, diferentemente, é aquele sujeito passivo indicado no comando da norma, mais especificamente em seu critério subjetivo, que é uma pessoa distinta, que não coincide com aquela pessoa posta em evidência, no aspecto pessoal da hipótese de incidência. Ora, como o responsável não realiza o fato gerador, como o responsável não é o titular da capacidade contributiva alvejada pela tributação, como ele não é o titular da riqueza eleita como apta a fazer nascer a obrigação tributária, ele não deve suportar o ônus econômico do tributo. Ao responsável, basta-lhe o dever jurídico de recolher o tributo. Por essa razão, ele deve ter algum mecanismo de repasse do ônus econômico do tributo para aquele que realizou o fato gerador e é o titular da capacidade contributiva. E aqui nós observamos que, por este requisito, que, segundo o Código, no artigo 128, né, o responsável ele deve ter uma relação ao menos indireta para com o fato gerador, e nós vamos entender que tipo de relação e que natureza de relação é essa, nós percebemos que houve uma restrição da discricionariedade do legislador para a eleição de responsável tributário. O legislador não tem ampla discricionariedade, ele não pode indicar para ocupar o polo passivo a pessoa que bem lhe aprouver. Por quê? É necessário que o responsável tenha uma vinculação indireta com o fato gerador, entenda-se, já antecipando, vinculação econômica para com o fato gerador, que lhe permita se ressarcir perante o titular da capacidade contributiva, diante, né, daquele que realiza o fato gerador, do ônus econômico do tributo. Porque ao responsável, repita-se, basta o dever jurídico de recolher o tributo. Ele não deve suportar o seu ônus econômico. Então, o artigo 128 do CTN, ele vem trazer dois requisitos restritivos, restringindo a possibilidade de indicação de responsável tributário. Primeiro requisito formal, né, é necessário previsão legal, que eleja o que indique o responsável como sujeito passivo. Este requisito formal do artigo 128, ele decorre do princípio da legalidade. E há também um requisito material. O responsável, ele deve possuir um vínculo econômico com o fato gerador, que lhe permita ressarcir-se do ônus econômico do tributo. Então, quando o Código diz que é necessário que o responsável tenha uma vinculação indireta para com o fato gerador, essa vinculação ela será necessariamente econômica, para que o responsável possa forrar-se, ressarcir-se do ônus econômico do tributo, decorrente de fato gerador e capacidade contributiva alheia. Vamos aqui dar um exemplo para nós ilustrarmos, né? Aquelas pessoas que são empregadas ou servidores públicos realizam, ao receber o seu salário ou os seus vencimentos, realizam, em tese, o fato gerador do imposto sobre a renda. Então, quem realiza o fato gerador é o empregado ou o servidor público. O professor Paulo, por exemplo, né, ele é servidor público, dá suas aulas na UFMG. Ao receber lá seus parcos vencimentos, ele realiza, em tese, o fato gerador do imposto sobre a renda. Ele realiza o fato gerador. Ele é o protagonista do fato gerador. O professor Paulo Coimbra é o titular, portanto, da riqueza que consiste no fato jurídico tributário. Ele é o titular da capacidade contributiva que a tributação busca atingir. Mas a lei indica como sujeito passivo a fonte pagadora, que é a UFMG.
que é uma autarquia pública federal. Então, vejam esse exemplo. Quem realiza o fato gerador, quem é titular da capacidade contributiva, é o professor Paulo Coimbra. Mas a lei imputa o dever de recolher o tributo à UFMG. Quem ocupa o polo passivo da obrigação tributária? É a UFMG. Na qualidade de contribuinte ou responsável? Na qualidade de responsável, porque ela não realizou o fato gerador. Mas notem bem, a UFMG tem uma vinculação indireta para com o fato gerador, vinculação econômica, que lhe permite se ressarcir do ônus econômico do tributo, ou seja, do imposto de renda incidente sobre os rendimentos do professor Paulo. Ora, a UFMG, ela é boazinha e vai dizer assim, o professor Paulo é um cara muito bacana, um cara muito legal, então eu vou segurar essa, pode deixar, esse imposto aqui é por minha conta, não se preocupe. É assim que ela faz com seus servidores? Não, não é assim que ela faz. O que a fonte pagadora faz? Ela vai se ressarcir. E como ela vai se ressarcir? Mediante retenção na fonte. Então, quando a UFMG paga os vencimentos do professor Paulo, ela já desconta o valor do imposto que, por força de lei, ela é obrigada a recolher. E ao reter na fonte, o que ela está fazendo? Ela está se ressarcindo do ônus econômico do tributo. Por quê? A capacidade contributiva alvejada pela norma não é da UFMG. Aliás, a UFMG, como autarquia pública federal, tem em seu favor a imunidade intrafederativa. Ela nem paga imposto sobre a renda, porque seus rendimentos, se existirem, são imunes. Por que existe essa tributação? Porque o que está sendo tributado não é o UFMG. Quem está sendo tributado é o servidor público, o professor Paulo Coimbra. Então, percebam que o legislador ele não pode indicar como sujeito passivo quem ele entender, quem ele quiser. Ele não pode, por exemplo, indicar você, aluno da UFMG, como responsável pelo pagamento do tributo do professor Paulo Coimbra. Por que razão? Existe alguma vinculação do aluno para com o fato gerador? De alguma forma, o aluno está vinculado ao fato gerador, que é o rendimento do professor Paulo Coimbra no magistério? Sim, há uma vinculação, mas uma vinculação acadêmica. Não há vinculação econômica que permita o aluno se ressarcir do ônus econômico do tributo do imposto de renda do professor Paulo. Como não há uma vinculação econômica que permita o aluno se indenizar, forrar-se do ônus econômico do imposto incidente sobre o rendimento do professor Paulo, ele não pode ser indicado como responsável tributário para o alívio de vocês. Né? Então, vocês não precisam se preocupar, vocês não serão obrigados a pagar o imposto de renda do professor Paulo, ainda que houvesse lei que assim previsse. Porque não estaria atendido o requisito material do artigo 128, que exige vinculação do responsável para com o fato gerador, vinculação esta, frisemos mais uma vez, vinculação econômica. E este requisito, tanto formal quanto material, que estão condensados, densificados no artigo 128 do CTN, eles defluem, na verdade, da própria Constituição. O requisito formal deflui do princípio da legalidade e o requisito material, ele emana do princípio da capacidade contributiva. Então, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, o artigo 128 seria até dispensável. Mas, como nós já falamos, o CTN ele é uma espécie de uma lex legum, né, uma lei sobre como se fazer leis. Ele é dirigido sobretudo para os legisladores tributários, e aqui o que o Código está dizendo, legislador tributário, não indique qualquer pessoa como responsável tributário. Somente poderá ser responsável tributário aquela pessoa que tem uma vinculação indireta para com o fato gerador, entenda-se vinculação econômica, que lhe permita ressarcir-se do ônus econômico do tributo. Portanto,
né? Responsável tributário é o sujeito passivo que não realiza o fato gerador, mas tem uma vinculação econômica para com o fato gerador que lhe permita se ressarcir perante quem realiza o fato gerador, quem é o titular da capacidade contributiva, do ônus econômico do tributo. Existe uma classificação feita pela doutrina, né, da sujeição passiva direta e da sujeição passiva indireta. Sujeição passiva direta, ela ocorre quando a própria norma básica de incidência indica, desde logo, quem é o sujeito passivo. Não há uma modificação no polo passivo da obrigação tributária. É a própria lei tributária que prevê a incidência, já indica, desde logo, quem é o sujeito passivo. A obrigação ela já nasce, portanto, para o contribuinte ou para o responsável por substituição tributária. Diferentemente acontece na sujeição passiva indireta. Na sujeição passiva indireta, o que acontece? A obrigação tributária nasce primeiro para o contribuinte e depois, por força de um fato superveniente, ocorre uma modificação no polo passivo e o responsável passa a ser sujeito passivo da obrigação tributária, ou ele passa a ser responsável pela obrigação tributária. Então, diferentemente do que ocorre na sujeição passiva direta, onde há apenas uma norma jurídica, que é a norma básica de tributação, que descreve no seu antecedente o fato gerador e prescreve no seu comando a obrigação tributária, a obrigação ela já nasce desde logo para o sujeito passivo, o contribuinte, ou para o responsável por substituição, cujo conceito nós veremos logo adiante. Na sujeição passiva indireta, a obrigação nasce inicialmente para o contribuinte, mas em decorrência de algum fato superveniente, ocorre uma modificação no polo passivo e este responsável passa a ser sujeito passivo, passa a ser responsável pelo pagamento do tributo. E aqui há a confluência de duas normas tributárias. A norma básica, que prevê obrigação para o contribuinte, e uma norma suplementar, assecuratória, que busca garantir o recebimento do crédito tributário, que tem como hipótese de incidência um evento que possa comprometer as chances de satisfação do crédito tributário, e tem no comando da norma tributária alteração em seu polo passivo. Nós veremos isso logo mais, acho que no slide seguinte nós iremos destrinchar um pouquinho mais. Isso ocorre nas modalidades de responsabilidade por transferência, por extensão ou ex voluntate. E nós veremos todas essas modalidades na aula de hoje. Pois bem, nós comentamos que na sujeição passiva indireta ocorre a confluência de duas normas, a norma básica e a norma suplementar ou assecuratória. Primeiramente, a norma básica, recorde-se, né? Ela, como a maioria das normas jurídicas, tem duas partes, tem a hipótese de incidência e o comando da norma. Na hipótese de incidência, relembre-se, nós temos a descrição abstrata do fato jurígeno tributário, que é o fato gerador da obrigação tributária. Ali tem a descrição abstrata, o delineamento in abstracto do fato gerador, com todos os seus aspectos, o aspecto material, espacial e temporal, os quatro aspectos da hipótese de incidência. São diferentes pontos de vistas dos quais o fato concreto deve ser analisado para se chegar à conclusão se houve ou não a subsunção e, portanto, se houve ou não o nascimento da obrigação tributária. No comando da norma tributária, recorde-se, nós temos já uma linguagem prescritiva, não mais descritiva, onde há a prescrição in abstracto da obrigação tributária com todos os seus elementos. No critério subjetivo, onde indica, recorde-se, sujeito ativo e sujeito passivo, o critério quantitativo, onde se definem os elementos necessários para a quantificação do crédito tributário, quantificar o quantum de beatur, quanto se deve pagar a título de tributo, e o critério operacional, que vai definir a forma do cumprimento da obrigação tributária. Pois bem, essa é a norma básica, nós já estudamos, está aqui recordada. Quando há sujeição passiva indireta,
A obrigação tributária, ela nasce com a realização do fato gerador e a obrigação nasce para quem realizou o fato gerador, para o contribuinte. Mas, em decorrência de um fato superveniente que está previsto na hipótese de incidência da norma suplementar ou assecuratória, ocorre uma modificação no polo passivo da obrigação tributária. Vamos entender isso, né? A par da norma básica de incidência, há uma segunda norma jurídica, que também tem duas partes, dois membros, a mesma estrutura bimembral lá que nós vimos da teoria geral do direito. O antecedente e o consequente, que no direito tributário se chama hipótese de incidência e comando normativo. Qual é o antecedente da norma suplementar ou assecuratória? Aqui nós encontramos a descrição abstrata de um evento que possa comprometer a satisfação do crédito tributário. Então, o legislador ele imagina quais são os fatos que podem ocorrer e, uma vez ocorridos, podem impedir, estorvar ou dificultar o cumprimento da obrigação tributária, a satisfação do crédito tributário. Exemplos: a morte do contribuinte. Poxa, esse contribuinte pode morrer antes de pagar o tributo por ele devido. E aí, como é que fica? A incorporação de uma empresa. Então, você tem uma empresa que deve um tributo, ele não foi pago e ela é incorporada, ou seja, ela se extingue. E aí? Quem é que paga essa conta? A alienação de ativos. Uma empresa pode vender todos os seus ativos, todos os seus bens e ficar insolvente, e dizendo que ela deve tributo. Então, quem vai pagar? Né? O legislador, ele enxerga essas hipóteses, esses eventos que podem dificultar o recebimento do crédito tributário, podem dificultar ou inviabilizar o cumprimento da obrigação tributária. E como são fatos relevantes, o que ele faz? Ele vai positivar esse fato. E como ele positiva? Primeiro passo, ele descreve isso na hipótese de incidência da norma suplementar ou norma assecuratória. Nós chamamos também de norma assecuratória porque ela tem por objetivo assegurar a satisfação do crédito tributário, aumentar as chances do cumprimento da obrigação tributária. E no comando dessa norma, qual que é a prescrição? Ali nós temos a prescrição em abstrato da modificação no polo passivo da obrigação tributária. Ou seja, se o contribuinte morre, essa é a hipótese de incidência da norma suplementar ou assecuratória. Qual que é o comando? Transfere-se a obrigação para seu espólio ou seus herdeiros. Então, existe um fato superveniente relevante, a saber, a morte do contribuinte, que tem como efeito jurídico previsto no comando dessa norma a modificação do polo passivo. Se o contribuinte, pessoa física, morre antes de cumprir a obrigação tributária, o que acontece? A transferência dessa obrigação do polo passivo para seu espólio ou seus herdeiros. Se ocorre a incorporação de uma empresa que deve tributo, essa é a hipótese de incidência. Qual que é o comando? A transferência da obrigação tributária devida pela incorporada passa a ser de responsabilidade da incorporadora. Ocorre uma modificação no polo passivo. Ora, se uma empresa vende todos os seus ativos, né, ou vende parte expressiva de seus ativos, seu fundo de comércio, né, qual é o comando da norma tributária? Ora, a obrigação tributária passa a abranger no seu polo passivo também o adquirente destes bens. Então, o adquirente se torna responsável pelos tributos devidos pela alienante. Estes são alguns exemplos que estão, respectivamente, nos artigos 131, 132 e 133 do CTN, onde nós temos a sucessão causa-mortes no 131, a sucessão empresarial no 132 e a sucessão negocial no 133. Nós veremos essas hipóteses de responsabilidade tributária na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Vamos, então, conhecer as modalidades de responsabilidade tributária. Nós vimos que são 4. A responsabilidade por transferência, por extensão, por substituição e a voluntária. Primeira modalidade, e atenção, né? As modalidades de responsabilidade tributária são resultado do trabalho da doutrina. A melhor doutrina vem identificar estas modalidades, e estas modalidades
que é uma teoria, são teorias que buscam explicar a forma pela qual o responsável tributário adquire a condição de sujeito passivo. Então, nós não vamos encontrar no código, na lei, essas expressões, responsabilidade por transferência, por extensão, por substituição, ou a voluntária, ou ex voluntate. Né? Nós não vamos ter a explicação disso em nenhuma lei. Por quê? Isso é teoria, né? Que foi elaborada, urdida pela melhor doutrina, e busca explicar e possibilita melhor compreensão das diferentes formas, modos pelos quais o responsável tributário adquire a condição de sujeito passivo. A primeira modalidade é a responsabilidade por transferência. A responsabilidade por transferência ocorre quando a obrigação tributária nasce para o contribuinte, mas em decorrência de um fato superveniente, um fato ocorrido após o nascimento da obrigação tributária, a obrigação tributária, é integralmente transferida para o responsável tributário, que passa a ocupar de forma isolada, com exclusividade, o seu polo passivo. Exemplos. Primeiro exemplo, nós já até citamos, né? A sucessão causa-mortes. Vovô jogou na loteria. Vovô tirou sorte grande, ganhou na loteria. E nesse exemplo nós vamos desprezar a retenção na fonte, tá? Senão, né, estrago esse exemplo, que é bastante emblemático. Então, vovô ganhou na loteria, tirou a sorte grande, maravilha, ficou super feliz, fez planos lá para sua vasta descendência. E ele, que é fiel cumpridor de seus deveres cívicos, vai lá no seu contador para saber quanto deve pagar de tributo. E ali vovô fica estarrecido, porque além do imposto de renda que ele já previa, ele descobre que tem um outro tributo que é uma contribuição sobre concursos de prognósticos. E que não estava nos planos dele. Ele que já havia feito compromissos com seus netos, né, com seus filhos e netos, fica então muito preocupado, porque ele vê que não vai conseguir cumprir as suas promessas. E em meio a essa angústia, vovô falece. Vovô morreu antes de cumprir seu dever tributário, sua obrigação de pagar tributo. O que acontece? O que a lei prevê? Ora, a obrigação tributária nasce para vovô na qualidade de contribuinte, porque vovô realizou o fato gerador, é o sujeito passivo que realiza o fato gerador, titular da riqueza, que consiste, né, no signo presuntivo de riqueza previsto na hipótese de incidência. Então, vovô é o sujeito passivo na qualidade de contribuinte. Mas em decorrência de um fato superveniente, qual fato superveniente? A morte. O que acontece? O que está no comando da norma assecuratória ou suplementar? A obrigação tributária ela é integralmente transferida para seus herdeiros, legatários ou seu espólio. E a obrigação ela é integralmente transferida e vovô sai do polo passivo. Por isso é a responsabilidade por transferência. Esse é um exemplo muito bom, porque não tem nem como o vovô ficar no polo passivo da obrigação tributária, né? A menos que se pensasse em mandar uma carta rogatória para o além, né, para promover a cobrança de vovô, não teria condição, né? E claro que esse é um exemplo aí jocoso, né? Vovô sai do polo passivo pela impossibilidade material de cobrança, né, contra vovô. Segundo exemplo, também já citamos, né, a transferência para incorporadora. Então, uma empresa, né, a empresa A, incorpora a empresa B. A empresa B, antes do evento da incorporação, realiza um fato gerador de um tributo. A obrigação tributária nasce para a empresa B, na qualidade de contribuinte. E em decorrência de um fato superveniente. Qual o fato superveniente? A incorporação. Ocorrerá uma modificação no polo passivo. Qual a modificação? Transferência da obrigação tributária. A obrigação tributária ela é integralmente transferida para a incorporadora, que passa a ocupar com exclusividade o polo passivo da obrigação tributária. Por que ela passa a ocupar com exclusividade? Porque a empresa incorporada
que era contribuinte, ela se extingue no ato de incorporação. E pode haver também sucessão inter vivos, né, quando, por exemplo, ocorre a alienação de um bem cuja propriedade atrai incidência de um tributo. Por exemplo, a sucessão imobiliária prevista no artigo 129 do CTN. Então, quando um proprietário de um bem imóvel realizou em 1º de janeiro o fato gerador de IPTU, ele não paga o imposto, então a obrigação tributária nasceu para o proprietário na qualidade de contribuinte. Ele é o sujeito passivo que realizou o fato gerador. Mas antes dele pagar o imposto, ele vende esse bem imóvel. Ora, ocorre aqui um fato superveniente relevante, porque o bem imóvel é a melhor garantia que o município pode ter no caso de uma cobrança, uma execução forçada, uma cobrança judicial do crédito tributário. Ora, a principal garantia está sendo vendida. Então, o que a norma prevê? Se ocorrer a venda de um bem imóvel cujo IPTU não tenha sido pago pelo seu proprietário, na qualidade de contribuinte, o que acontece? Acontece a transferência da obrigação tributária para o adquirente. Então, o adquirente passa a ser responsável pelo tributo devido pelo alienante do bem imóvel. Segunda, aqui, bom, responsabilidade por transferência, o exemplo que nós citamos, né? A norma básica de incidência, recolhimento de IPTU, ocorre o falecimento do proprietário do imóvel antes dele cumprir a sua obrigação tributária. O que a norma prevê? A transferência desta obrigação para o seu espólio, antes da partilha, e após a partilha para seus herdeiros ou eventualmente legatários, se o imóvel for objeto de legado. Então, assim ocorre a responsabilidade por transferência. A obrigação tributária nasce para o contribuinte. Em decorrência de um fato superveniente, ocorre uma modificação no seu polo passivo, passando a obrigação tributária a ser transferida para o responsável, e aquele que era, né, o contribuinte sai do polo passivo. Segunda modalidade de responsabilidade tributária é a responsabilidade por extensão. Como acontece a responsabilidade por extensão? Neste caso, a obrigação tributária nasce para o contribuinte por força da incidência da norma básica de tributação, mas em decorrência de um fato superveniente, fato esse previsto na hipótese de incidência da norma securatória. O que acontece? Os efeitos previstos no comando da norma securatória. O polo passivo da obrigação tributária, ele é estendido e passa a abranger contribuinte e responsável. Por isso se chama modalidade por extensão. Aqui a obrigação não é transferida do contribuinte para o responsável, ficando o contribuinte exonerado, excluído do polo passivo. Não. Essa é a diferença da responsabilidade entre responsabilidade por extensão e por transferência. Na responsabilidade por transferência, a obrigação ela é integralmente transferida para o responsável e o contribuinte sai do polo passivo. Na responsabilidade por extensão, o responsável ele é atraído para o polo passivo com a ocorrência do fato superveniente, mas o contribuinte permanece também no polo passivo. Portanto, o polo passivo passa a ser ocupado por contribuinte e responsável, sendo esta responsabilidade, no mais das vezes, solidária. Mas essa solidariedade pode eventualmente ser subsidiária, hipótese mais remota. Mas se será solidária ou subsidiária depende do comando da norma securatória, a lei que vai prever se será uma responsabilidade subsidiária ou solidária, no mais das vezes ela é solidária.
Então, o dever de recolher o tributo, como nós falamos, né, por parte do responsável, pode ser solidário ou subsidiário, né? Exemplos são as hipóteses do artigo 134 do CTN, que traz ali responsabilidade de terceiros. São 7 incisos, salvo engano, e cada um desses incisos é uma hipótese de responsabilidade por extensão. Tá? Nós veremos em aula seguinte as hipóteses de responsabilidade no CTN. Hoje nós estamos apenas estudando a teoria, né, as modalidades. Vamos aqui pensar um exemplo, né? Os pais serão solidariamente responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores e não pagos. Está previsto no inciso 1 do artigo 134 do CTN. Então vamos entender. O filho menor realiza o fato gerador. O filho menor pode ser sujeito passivo de obrigação tributária? Pode. Nós veremos isso ao estudar o artigo 126 do Código Tributário. Pode sim. Nós veremos que a sujeição passiva ela independe da capacidade civil. Então, o menor, o absolutamente incapaz, realiza fato gerador, será sujeito passivo de obrigação tributária. Na qualidade de contribuinte, porque ele realizou o fato gerador. Ora, a obrigação tributária nasce para o filho menor e, em decorrência de um fato superveniente, qual é o fato superveniente? Aqui, abra-se parênteses, né? Uma vez eu ri muito numa aula, porque um aluno virou e falou: o fato superveniente é a menoridade. Né? E eu dei assim, muita risada, porque, olha, respondi para o aluno, só se, nesse caso, o contribuinte, o menor, for Benjamin Button, né? Para que a menoridade seja um fato superveniente. Não tem como a menoridade ser um fato superveniente. Né? O que vai acontecer nós temos outro fato superveniente. Qual é o fato superveniente? Na obrigação tributária, filho menor realiza o fato gerador, obrigação tributária nasce para o filho menor e ocorre um fato superveniente. Qual é o fato superveniente? O inadimplemento, o não pagamento do tributo. Ocorrendo este fato, o que a lei prevê como consequência? Qual é o efeito imputado pela lei? O efeito é a extensão da obrigação tributária. A extensão da obrigação tributária. Ou seja, se o filho menor não pagar o tributo, o polo passivo da obrigação tributária será estendido para abranger o filho menor e também seus pais, e neste caso todos solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo. Aqui nós temos um exemplo. O exemplo aqui indicado é o da sucessão empresarial, previsto no artigo 133 no próximo encontro. Existe aqui a norma básica da incidência, que prevê o nascimento da obrigação tributária. Então, neste caso, né, a empresa realiza o fato gerador da obrigação tributária, nasce, portanto, a obrigação tributária, tendo esta empresa, né, este comerciante, no polo passivo na qualidade de contribuinte. Ocorre um fato superveniente. Qual o fato superveniente? A alienação do fundo de comércio, por exemplo, o estabelecimento comercial. E o alienante prossegue na exploração do seu negócio, em um outro estabelecimento, nesse caso. Né?
Qual é a consequência prevista na norma securatória? A hipótese de incidência é exatamente essa, a alienação ou aquisição do estabelecimento comercial. O consequente da norma prevê o quê? O recolhimento do dever de tributo, ele é estendido, aqui tem um errinho, tá? Não é transferido, por favor, depois vocês corrijam. Ele é estendido para abranger também o alienante. Permanecerão, neste exemplo, do artigo 133, pelo fato do alienante prosseguir na exploração do seu negócio, ele permanecerá no polo passivo. Portanto, nós teremos aí no polo passivo o alienante e também o adquirente. Então, duas correçõezinhas aqui. O tributo ele é estendido ao adquirente, né? E não é estendido ao alienante. Na verdade, é estendido ao adquirente. O alienante já era contribuinte, permanecerá no polo passivo, que também passa a ser integrado pelo adquirente. Depois eu vou corrigir esse errinho e usar o material para vocês. Terceira modalidade de responsabilidade tributária é a responsabilidade por substituição. Na responsabilidade por substituição, aqui é totalmente diferente. Nós já vimos que é uma modalidade de sujeição passiva direta. Então, aqui não ocorre modificação no polo passivo. A obrigação tributária ela já nasce desde o início para o responsável tributário, que é o chamado substituto tributário, que substitui aquele que, por ter realizado o fato gerador, deveria ser o contribuinte, que é chamado de substituído. Então, na responsabilidade por substituição, a própria norma básica de incidência, que descreve o fato gerador, já prevê no seu comando como sujeito passivo o responsável tributário, entenda-se o substituto tributário. Então, o substituto tributário, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, ele tem o dever jurídico de recolher o tributo, mas como nós já vimos, ele não deve absorver o ônus econômico da tributação. Na substituição tributária, nós temos apenas a norma básica de incidência. Não há aqui convergências de diferentes normas tributárias. Não há norma básica, norma suplementar ou norma securatória. Não. É a própria norma básica de incidência que, na sua hipótese de incidência, descreve o fato gerador e, no comando, prescreve a obrigação tributária, imputando o dever de recolher tributo já para o responsável, entenda-se o substituto tributário. Não há alteração do polo passivo da obrigação tributária, como nós falamos, né, está escrito aí no início, no cabeçalho do slide. A obrigação tributária já nasce desde o início para o responsável tributário, para o substituto tributário. E este ônus econômico do tributo, ele deverá ser repassado ao substituído, aquele que realizou o fato gerador, aquele que é titular da capacidade contributiva, que é titular da riqueza alvejada pela tributação. E aqui o exemplo mais simples que nós podemos citar, que nós já mencionamos, é o imposto de renda retido na fonte. Então, o professor Paulo recebe seus vencimentos, aufere rendimentos, realiza o fato gerador, mas a lei indica como sujeito passivo a UFMG, a fonte pagadora. Então, a fonte pagadora é obrigada, ela tem um dever jurídico de recolher esse tributo por fato gerador alheio, fato gerador do professor Paulo, que é o substituído. A universidade, portanto, na qualidade de substituta tributária, vai promover esse recolhimento, mas ela não tem que arcar com esse ônus econômico, porque a capacidade contributiva não é dela. Então, o que ela faz? Ela vai se ressarcir desse ônus econômico perante o protagonista do fato gerador. E como ela faz isso? É em relação de direito privado, né? Ela, ao promover o pagamento, né, dos vencimentos, vai reter na fonte, vai descontar dos vencimentos o valor do imposto que ela irá recolher. Por esta razão,
o substituído é quem suporta o ônus econômico do tributo. Isso é fundamental, é uma exigência do princípio da capacidade contributiva, como nós já vimos. E, por esse motivo, o substituído, que apesar de não estar no polo passivo, não participar da relação jurídica com o sujeito ativo da obrigação tributária, ele tem legitimidade para requerer eventual repetição de indébito ou compensação de indébitos. Se houve pagamento a maior, ele tem legitimidade para pedir de volta, buscar o ressarcimento. Por que razão? Porque ele quem sofreu o ônus econômico do tributo. Então, o substituído, ele tem legitimidade para tanto. Aqui nós temos um exemplo de responsabilidade por substituição, que é o ICMS por substituição tributária. Aqui nós temos um fabricante de um determinado produto, por exemplo, um fabricante de um veículo, uma montadora. Ela vende para uma concessionária, um revendedor, né, que, por sua vez, vai vender para o consumidor final. Então, o que acontece? Nós temos aqui dois fatos geradores do ICMS, porque há duas operações de circulação de mercadoria. Uma primeira operação de circulação é a venda da empresa A para a empresa B, e uma segunda operação de circulação de mercadoria é a venda da empresa B para o consumidor final. Ora, quando a empresa A vende o veículo para a empresa B, ocorre o fato gerador, a empresa A ela recolhe o ICMS-OP, ou seja, o ICMS sobre operação própria, que é o ICMS sobre esta primeira operação de venda de A para B. Mas ela também já recolhe antecipadamente o fato gerador, o ICMS incidente sobre fato gerador futuro e provável, que é a venda de B para o consumidor final. Ora, se a concessionária adquire de uma montadora o veículo, né, sua fornecedora, provavelmente é para revender. Haverá revenda. Então, nós temos aqui um fato gerador provável e futuro, e há uma cobrança antecipada desse imposto, que tem fundamento no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Por esse motivo e por esta autorização constitucional, a empresa A ela vai recolher o ICMS-OP sobre operação própria e já vai recolher também antecipadamente o imposto incidente sobre operação futura, que é o ICMS-ST. Aqui ela recolhe o ICMS-ST, que é devido por um fato gerador que não é realizado pela empresa A, mas que será realizado pela empresa B. E como ela promove esse recolhimento do ICMS-ST, o que ela faz? Ela vai se ressarcir perante o revendedor deste imposto, que incide sobre a operação realizada pela empresa B. Como ela vai se ressarcir? Ela embute, acresce no valor de venda deste veículo o ICMS-ST. Então, ela vai cobrar aqui, né, o valor da mercadoria, que já está embutido o ICMS-OP, o ICMS por operação própria, que é a primeira operação, e ela irá acrescer o valor do ICMS-ST, que é o imposto que incidirá sobre a segunda operação. Então, a empresa A ela recolhe o ICMS-OP na qualidade de contribuinte, porque é sobre a operação que ela realiza, e ela recolhe antecipadamente o ICMS-ST na qualidade de responsável tributário, porque ele se refere a um fato gerador que não é realizado pela empresa A, mas será realizado pela empresa B. Este ICMS-ST, portanto, ele é recolhido por substituição tributária, na qual a empresa A substitui o revendedor, a empresa B, no polo passivo da obrigação tributária. Quarta e última modalidade de responsabilidade tributária é a responsabilidade ex voluntate, ou a responsabilidade voluntária. Nesta modalidade, o responsável adquire a condição de sujeito passivo espontaneamente, quando voluntária e espontaneamente ele manifesta a sua vontade de ocupar o polo passivo da obrigação tributária. E aqui nós temos algo que pode soar muito estranho, né? Quem, em sã consciência,
irá espontânea e voluntariamente assumir obrigação tributária de outrem. Ora, pode-se pensar somente em casos de masoquismo cívico. Uma pessoa vai, o fulano não pagou tributo, não, eu vou, pode deixar, eu vou pagar, né? Eu vou assumir essa obrigação. Quem é que vai fazer isso, né? Parece uma insanidade. Mas existem hipóteses em que isso pode acontecer, que não são tão frequentes. Exemplo, né? Aval, fiança, oferta de bens imóveis em garantias de débito tributário de terceiros. Isso pode acontecer e eventualmente acontece, né? Exemplo, né? Aqui em Minas Gerais, na época em que Itamar Franco foi nosso governador, o Estado passou por uma crise muito aguda. Havia não apenas uma crise econômica, né, que foi enfrentada quando da implantação ou depois da implantação do Plano Real, mas também foi uma crise econômica por causas políticas, né, que na época Itamar Franco, que era muito altivo e voluntarioso, brigou com Fernando Henrique Cardoso, que era presidente da República. Então, Itamar Franco, que era vice de Collor, Collor sofreu impeachment, Itamar Franco assumiu como presidente da República, indicou como ministro, né, nomeou como ministro seu ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, que foi o pai do Plano Real, teve esse grande mérito, que depois se elegeu presidente da República. Então, Fernando Henrique Cardoso foi ministro do então presidente Itamar Franco, mas depois que Itamar Franco saiu da presidência, se candidatou ao governo de Minas, foi eleito, e quando no exercício do mandato do governo de Minas, ele se indispôs com o presidente da República. Brigaram. E Minas sofreu consequências bastante indesejáveis dessa indisposição com a União. Nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, nós sofremos uma concentração enorme de receitas e de poder financeiro nas mãos da União. Então, Minas passou por um momento assim desolador em sua economia. E o Estado precisava de recursos para cumprir suas obrigações. Então, o que o Itamar fez? Ele editou uma lei, mandou, na verdade, para a Assembleia, que aprovou uma lei, instituindo um plano de recuperação do crédito tributário. Olha, tem muita gente que deixou de pagar tributo para a crise econômica, então vamos tentar recuperar esse crédito. E nesse plano de recuperação foi dada, né, uma possibilidade de parcelamento com condições vantajosas, um parcelamento mais dilatado, um maior número de parcelas, e com uma anistia, ou seja, com o perdão das multas. E o perdão da multa podia ser integral para pagamento à vista ou parcial para pagamento parcelado. Quanto maior o número de parcelas, menor era o desconto. Ora, para haver a adesão neste programa especial de parcelamento com anistia, existia um requisito. Se fosse feito parceladamente o pagamento, o requisito que a lei previa era o aval do controlador do contribuinte, pessoa jurídica. Então, aquela pessoa jurídica interessada em aderir ao programa de parcelamento especial com anistia precisaria de apresentar o aval de seu controlador. Então, nesse caso, o sócio controlador da pessoa jurídica, ele deveria espontaneamente assumir a condição de sujeito passivo. E podem falar, professor, mas não é tão espontâneo assim, porque é imposto como condição para o parcelamento. Sim, mas a empresa não é obrigada a aderir. O controlador não é obrigado também a prestar o seu aval, ele vai prestar se ele quiser, né? Então, nós temos aqui um exemplo de responsabilidade voluntária, que, como nós falamos, não é tão frequente. Pois bem, aqui nós concluímos a nossa aula de hoje, onde nós vimos, né, as diferentes espécies de sujeito passivo, contribuinte e responsável, e estudamos as modalidades de responsabilidade tributária. Nós vimos que existe a sujeição passiva direta, quando a obrigação tributária já nasce diretamente para o sujeito passivo, a indireta, quando ela nasce para o contribuinte e depois ocorre a modificação do polo passivo da obrigação tributária, e estudamos as 4 modalidades de responsabilidade tributária: a responsabilidade por transferência, por extensão, por substituição e a ex voluntate. Sendo que
A responsabilidade por substituição é hipótese ou exemplo de sujeição passiva direta, enquanto as demais modalidades, as outras três, servem de exemplos de sujeição passiva indireta. O que nós vimos na aula de hoje está exposto de forma minudente nestas duas obras que nós escrevemos, uma, estudo específico da obrigação tributária, e outra, a aplicação dessa teoria no estudo sistemático do IPVA. Aqueles que quiserem aprofundar, fica a dica. Agradeço a todos aí pela atenção, sigo à disposição de vocês para esclarecimentos de dúvida pelos canais de comunicação que habitualmente utilizamos. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima.